E a Adri pode parar de compartilhar agora os slides e eu chamo a Sueli para dar as boas-vindas e iniciar esse nosso encontro de hoje do Tempo de Ser. Está contigo, Sueli. Só tem que tirar o mudo, liberar o microfone. O teu microfone está no mudo ainda, Sueli. Não me dei Agora conta que tu me sim. chama a atenção. Vou começar pelo título do nosso encontro de hoje: Entre pais, escola e criança. O que a comunicação revela? Este tema é, no mínimo, instigante e nos move profundamente na medida em que, nesses tempos difíceis em que nós vivemos, é extremamente necessário que nós possamos falar e conversar sobre educação, a educação das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Boa noite, sejam bem-vindos todos os presentes e todos aqueles que em algum momento possam vir a assistir esse vídeo. Eu me sinto bastante honrada por ter sido convidada para fazer essa introdução. Eu me sinto reconhecida, educadora que sou desde os meus 18 anos, sigo sendo, de alguma forma, dentro do trabalho do Petroc. E muito feliz por estar acompanhando a minha querida Cat Barreiros, a nossa palestrante de hoje. A Cat é uma educadora feroz, que eu bem sei. A Cat é helper e é facilitadora de grupos de Petwork. Mas, afinal, o que que é esse tal de Petwork? Então, para as pessoas que estão chegando pela primeira vez, eu diria que nós precisaríamos de várias palestras como essa para trazer a profundidade do que é esse trabalho. Mas eu vou correr o risco de ser reducionista e vou trazer uma definição que eu criei hoje, assim, de como eu vejo o trabalho do Petro. O Petro é uma abordagem que nos devolve a nossa dignidade e a nossa potência internas, para que com elas nós tenhamos a chance de escolhermos como queremos criar, viver a nossa própria vida. Eu poderia dizer também que o Petwork é uma disciplina espiritual que nos oferece uma bússola para que nós não percamos o nosso propósito espiritual nessa jornada humana que estamos vivendo. Os ensinamentos do Petro, eles foram canalizados por Eva Pierrakos e foram trazidos para o Brasil por Aida Pustilnik, chegando na Regional Sul pelas mãos de Renate Miller, que em 1994 criou seu primeiro grupo de estudos de Petro, do qual eu fiz parte. E logo em 1997 foi criado, então, o nosso primeiro PPTP. PPTP significa Programa Petwork de Transformação Pessoal, e ele nos permite um mergulho mais profundo ainda daquele que nós fazemos nos grupos de estudos. Ele também nos oferece a possibilidade de escolhermos sermos facilitadores, nos tornarmos facilitadores de grupos de estudos, ou nos tornarmos também helpers e fazermos atendimentos individuais. Então, a partir desse primeiro PPTP, o Petro se expandiu bastante na nossa regional, foram criados muitos outros grupos de estudos, foram criados novos PPTPs, alguns aqui no Rio Grande do Sul, outros em Santa Catarina, e hoje nós estamos na nossa oitava edição, um grupo grande, um grupo potente, que acontece aqui no Rio Grande do Sul. No início,
Nós estudávamos, nós praticávamos, nós multiplicávamos os ensinamentos do Petro de uma forma, digamos assim, informal. Até que em 2010 foi criada a Associação Petro Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Nós tivemos várias gestões com diferentes presidentes, com muitas equipes de trabalho, pessoas dedicadas que nesse início deram muito de si para que nós chegássemos onde estamos hoje. Atualmente, nós estamos na nossa quinta gestão e o nosso presidente é o colega Helper Sênior Martin Maia, que conta com o apoio das vice-presidentes Rita Fagundes, aqui no Rio Grande do Sul, e Caroline Andrade, em Santa Catarina. Nós contamos hoje com mais de 200 associados, que se compõem de alunos de grupos de estudos, de facilitadores, de helpers, de alunos de PPTPs, enfim. É um grupo grande, é uma grande comunidade, aqui representada pela nossa associação, e a nossa intenção é sempre manter um canal aberto de comunicação entre a associação e a comunidade, de forma a podermos acolher as necessidades e as demandas que surgem, né? Para isso, nós contamos com um grupo de pessoas que oferece o seu trabalho de uma forma voluntária e constituímos, assim, um conselho que conta também com a preciosa colaboração de muitos outros que oferecem os seus dons e as suas habilidades. Nessa forma, nós podemos manter viva a chama e a integridade do Petwork. Podemos sustentar os PPTPs, oferecer uma educação continuada de qualidade. Oferecemos também, através do GAP, atendimentos individuais e em grupo, com valores sociais. Muitos projetos são criados, assim como o Tempo de Ser. E para falar um pouco sobre o Tempo de Ser, eu convido então o Rafael Save, que é o seu criador, né, Rafa? Obrigado, Sueli. Sou eu e a Adri, que está aqui, já já vai falar também. Sim, Foi a uma Adri vai ser criação apresentada no seu devido colaborativa. tempo. E muito obrigado, Sueli, por tua presença de hoje aqui com a gente para fazer essa abertura. A gente agradece muito tua presença. E o Uma honra, Tempo um de Ser, prazer. obrigado. E o Tempo de Ser é um projeto nosso para apresentar o patchwork sendo aplicado em temas da vida, ou reflexões sobre temas da vida. Então, de como a gente pegar todo esse vasto conhecimento que a Sueli estava comentando antes e colocar de forma prática em aspectos da nossa vida, em temas da nossa vida que são importantes. Então, a cada mês a gente traz um profissional do patchwork para falar um pouquinho de um tema sob o olhar dessa abordagem do patchwork. E hoje a gente vai ter a Cat aqui, eu vou chamar a Adri para apresentar a palestrante de hoje e o tema. Tá contigo, Adri. Então, muito boa noite, gente. Sou Adriana Casarotto, responsável pela área de eventos, nessa parceria com o Rafael Save, que representa a nossa comunicação externa, e eu ajudo a fazer a supervisão do projeto. E com muita alegria, hoje a gente tem a Cat Barretos, trazendo toda a experiência que ela tem na área de ensino, nos trazendo esse questionamento, né, entre pais, escola e criança, o que a comunicação revela. Então, muito boas-vindas a todos os educadores, pais que estão aqui e ao aluno dentro de cada um de nós, né? Esse aluno eterno, esse grande aprendiz. E o que que essa comunicação busca revelar a cada um de nós nesse processo? A Cat, ela é educadora há 20 anos, especialista em educação infantil, atuando como professora e diretora escolar. Ela é helper pelo PEFOR Rio Grande do Sul e Santa Catarina e também facilitadora.
E atualmente ela cursa psicopedagogia e focalização, ampliando sempre o seu olhar sobre a escuta, os vínculos e o desenvolvimento humano. Então é com grande alegria que a gente vai passar a palavra para a Cat, que vai nos trazer com todo o seu coração tão generoso essa comunicação a ser revelada hoje. Obrigada, gente. Boa noite a todos, a todas, sejam bem-vindas. Eu só vou fazer uma correção, Adri, eu não estou diretora, né? Eu estou professora, eu sou professora, eu já fui diretora, né? Ali, só para trazer, né, que agora eu não, eu atuo como professora. E é um prazer estar aqui com vocês. É a primeira vez que eu faço uma live. Eu estou achando assim muito legal. Estou achando uma criança quando vai apresentar uma música, né? Uma forma de expressão, eu estou achando fantástico assim. E dizer para vocês que para poder trazer, né, esse conteúdo, eu precisei e passei, estou passando por várias fases da minha própria comunicação, né? O que que essa minha comunicação revela, né? E sempre quando a gente traz o trabalho do Patrick, ele já vai acontecendo na nossa vida, nas nossas relações. Então, trazer esse conteúdo, né, aqui para vocês é trazer também uma parte minha que está se revelando cada vez mais a partir desse olhar para dentro, para poder comunicar de uma forma mais verdadeira. Então, começa, eu começo trazendo isso, né? Eu acho muito importante. E também dizer para vocês que aqui seja um momento da gente poder se olhar, né? Não é só uma informação, não é só uma palestra, é que a gente possa olhar para nós, para as nossas histórias, para as nossas relações, e que também uma coisa muito importante é que a gente possa, a partir desse momento, buscar construir pontes, né? Com as crianças, com as famílias, né? E a nossa relação no geral, né? Quando eu fui trazer essa live, eu percebi que ela traz sim a questão, né, da escola, da família, do professor, mas também traz todas as nossas relações, né? Porque a todo momento estamos nos relacionando. E o tema da nossa conversa eu coloquei aqui, portas da escuta. É que não está aqui, né? Mas esse é a forma que eu estou agora compreendendo as minhas relações, né? E acredito que foi uma forma que está me deixando cada vez mais inteira, né? Qual a porta que eu abro? Que porta que está entreaberta? E a que eu fechei, né? Então, eu coloquei assim para trazer para vocês que eu coloquei portas da escuta. Então, é escola, famílias e crianças. O que a comunicação revela? E aí eu coloquei para a gente poder perceber a partir dessa live que porta que está aberta na minha comunicação. E qual é que eu percebo mesmo que ainda está ali, meio envergonhada de abrir, ainda numa defesa, e qual porta que realmente ainda encontra fechada ou se fechando. Então, é um pouco para trazer essa percepção, né, no nosso dia a dia, que às vezes ele é tão automático. E eu vou falando com vocês, vou também fazendo a minha colinha, né? Colinha, né? Professor, olha só. Eu vou fazendo esse jeitinho, assim, eu vou trazendo para vocês, também vou dando uma olhadinha aqui, e a gente vai seguindo, né? Para ficar fluido. E quando eu fui fazer a live, né? Pensar a live, eu pensei assim: muitas vezes a gente pensa que a comunicação são só palavras, né? Mas eu vejo principalmente na escola
que ela está no olhar, ela está na presença, ela está na forma como a gente escuta o outro, na forma como respondemos, né? Porque às vezes a forma que a gente responde é também um modo de comunicação e às vezes a gente encontra bastante desafio. E para começar, né, essa caminhada que nós vamos caminhar junto, abrindo algumas portas, eu quero convidar vocês a abrir a primeira. Vamos junto abrir a primeira porta, né? E aí eu ia pedir para a Adri também trocar o slide, por favor. Antes de sermos os adultos que somos, antes de sermos pais, educadores, comunicadores, nós somos criança, né? Então é por aí que eu quero começar. E, e eu quero convidar vocês por um instante a, a se conectar num lugar assim, onde é possível te perguntar que criança eu fui? E trazer assim na sua memória, sem precisar forçar nada. Eu era uma criança curiosa? Eu era uma criança falante? Eu era uma criança tímida? Que criança que eu fui? E tentar trazer na memória, na lembrança, qual criança que eu fui? Eu fui aquela que procurava aprovação, eu fui aquela que sentia muito medo. E vamos trazendo assim para a gente sentir um pouquinho que criança que eu fui. Eu ia até falar para vocês, né, para a gente, se vocês quisessem escrever no chat, mas eu não vou conseguir fazer essa olhar, mas que vocês tragam para vocês, se vocês tiverem como anotar, ou ficar com ela. Vamos começar já se conectando com a sua própria criança, trazendo ela aqui, junto com a gente, né, nesse espaço onde a gente pode apenas estar. E, e também eu gostaria que vocês até se perguntassem, né, pensando na minha criança, do que ela mais precisava? Do que eu acredito que ela mais precisava, né? E cada uma vai ter, né, a sua necessidade. E que vocês possam ir se conectando. Por quê? Porque às vezes passamos tanto tempo querendo cuidar dos outros que às vezes nós esquecemos daquela criança, que é a nossa criança, que é nós como criança, que vive dentro de nós, né? Então, estou querendo que vocês tragam um pouquinho ela junto aqui, perto da gente. E aí eu ia pedir para escrever no chat, mas vamos seguir, né? Eu também gostaria de dizer para vocês, se vocês percebem, se a criança que vocês foram ainda continua vivendo nas relações que vocês constroem. Então, eu vou fazer algumas perguntas, alguns questionamentos. Se vocês conseguem perceber se essa criança continua aí nas relações, na forma como que vocês se relacionam, comunicam, e quando vocês olham para ela, pode surgir uma pergunta, né? Que parte da minha criança que ainda espera ser ouvida? E aí que a gente possa respirar um pouquinho. E eu também respiro junto com vocês. Porque muitas vezes a gente pensa, nós pensamos, né, que a infância ficou para trás.
Mas as experiências que nós vivemos, elas continuam a nos trazer essa nossa criança. E ela vai aparecendo de diversas formas, como nós educamos, na forma como nós lidamos com os conflitos, ela sempre vai aparecendo. Aparece aquela criança que teve medo, a que precisou ser forte, a que buscou aprovação. E vocês vão se percebendo, se vocês também percebem que ela faz parte aí na forma como vocês se relacionam, né? E Pfeffer que também traz que muitas vezes nós não reagimos apenas ao que está acontecendo hoje. Nós reagimos às histórias, às nossas histórias que ainda esperam um espaço para serem ouvidas. E é muito importante, isso para mim fez muito sentido de perceber de que lugar que eu estou reagindo. E aí eu vou trazer mais uma perguntinha. Se vocês quiserem anotar. Quando alguém critica vocês, vamos pensar. Quando a gente ouve uma crítica, quem é que reage primeiro? É o adulto que eu sou hoje, que cada um de nós somos, ou a criança que um dia aprendeu a se defender? E quando eu trago essa pergunta, às vezes a gente pode pensar, né, de que forma que eu vou perceber se sou eu adulto ou se é a minha criança que está respondendo, né? A gente sente pela forma como a gente se defende. A gente sente, às vezes, muitas vezes, pelo tom da nossa voz. O nosso corpo também sente. E quando a gente realiza esse trabalho interno de escutar a nossa própria história, de acolher a nossa própria história, nós criamos mais espaço para acolher também a história do outro. E aí não é mais eu contra o outro. Somos nós juntos tentando encontrar caminhos para a cooperação, caminhos para o diálogo, porque aquilo que não conseguimos olhar em nós, muitas vezes, não sei se é só comigo, também não sei se eu vou conseguir ver aqui alguém levantando a mão. Muitas vezes aparece nas nossas relações. Não sei aqui, né, se tem alguém. Aparece aí na relação de vocês. Agora eu estou conseguindo ver. Eu também vou levantar a mão, porque na minha aparece. É muito bom, assim. Agora eu estou conseguindo enxergar. Às vezes eu vou e volto, mas estamos juntos, né? E, e, é, e é muito bom também quando a gente se percebe que, que a gente pode reconhecer, né, através do outro, o que a gente precisa trabalhar na gente, né? E aí eu vou trazer para vocês que quem acolhe a própria história encontra mais espaço para acolher a história do outro.
E tem uma coisa, né, que eu quero falar para vocês que é muito engraçado. Se vocês perceberem que eu estou repetindo algumas coisas, é porque às vezes, quando a gente dá aula, a gente tem que repetir várias vezes. E aí tem coisas que a gente que vai fazendo parte, né? Então, vocês perceberem que eu estou repetindo, é assim, tá? A gente repete, e a gente repete, a gente repete. Aí uma hora a gente, ok, agora deu, agora eu aprendi. Isso é para a vida, né? Então, é nós nos educando para poder educar o outro, né? E aí existe a repetição. Então, se vocês perceberem, é a Prof. Cat repetindo. Para mim e para vocês. E também veio quando eu estava fazendo, veio muitos questionamentos para trazer para vocês, né? E aí veio uma coisa muito importante. Como podemos escutar verdadeiramente o outro se ainda não aprendemos a escutar a nós mesmos? Isso é um grande desafio, né? Eu quero escutar o outro e também quero que o outro me escuta, mas será que eu estou conseguindo me escutar? Ai, me lembro a Lê falando isso. É bem bom também lembrar. A escuta, ela começa dentro de nós. E eu acredito que é por aí que realmente a comunicação acontece. Quando a gente começa a nos escutar. E essa escuta, ela, ela passa são vários níveis, né? É um momento que a gente para escutar o corpo, é um momento que a gente para escutar até aquela voz que embarga, é um momento que a gente para escutar a nossa reação, é um momento que a gente para escutar e também poder sentir todos os nossos sentimentos. Então, antes de escutar um filho, um aluno, uma família, um colega, um parceiro, precisamos aprender a escutar a nós mesmos. E nesse lugar, todos nós somos aprendizes. Todos estamos aprendendo. Quando a gente se abre, quando a gente dá um passo, a gente está aprendendo a nos escutar. E a forma como nós fomos acolhidos, a forma como nós fomos corrigidos, a forma como nós fomos ouvidos, tudo isso, gente, influencia a maneira como nós nos relacionamos hoje. Quem cresceu sem espaço para falar, pode ter dificuldade para se expressar. Quem viveu muitas e muitas críticas, e aí vocês também vão sentindo, lembrando, ver se faz sentido para vocês. Quem viveu muitas críticas, sabe, com muitas críticas, aquela crítica do perfeccionismo que vem até ao encontro, né, do que a Clô trouxe na outra live, assim, que foi bem interessante. Quem viveu naquelas críticas, né, da perfeição, pode hoje se defender antes mesmo de compreender, né? Antes mesmo que a comunicação aconteça. E quem não se sentiu ouvido, né, que sentiu que não teve espaço ali para ser ouvido, pode ter dificuldade para ouvir, tanto a si quanto ao outro. E quando nós damos espaço ao que sentimos, na verdade, muitas vezes do que acontece dessas nossas reações, desses nossos automatismos, eles vêm quando a gente não deu espaço para sentir. E aí alguém fala alguma coisa, olha, mas não demora tanto, ou a gente vai lá e é agressivo, ou outra forma de se defender, a gente se retira, e aí a gente
Aí a gente sabe que cada um vai reconhecendo a forma, né, de se defender. E nesse exato momento, nós vamos fechando a porta. A gente fecha uma portinha dentro da gente. E, na verdade, seria um momento que a gente poderia criar pontes, né, e levar como um aprendizado. E aí eu vou também fazer uma pergunta para vocês, mais uma. A gente vai seguindo assim, né? E queria que vocês respondessem para vocês mesmas. Qual foi a última vez que você parou para ouvir o que estava sentindo? Ai, parei, fiz uma pausa para ouvir o que eu estou sentindo. Ou o que dentro de você tem pedido atenção e talvez você esteja adiando essa escuta. Então, que a gente possa se perceber nesse momento, quando que a gente para se ouvir, quando dentro da gente pede atenção e a gente vai adiando, 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 agora não tenho tempo, tem outra coisa para fazer, vou para lá, para cá. E talvez a transformação ela não começa quando aprendemos uma nova forma de falar, porque às vezes a gente também quer falar bem bonito, né? Umas palavras difíceis, quero falar bem bonito, quero me comunicar bem bonito. Talvez essa nova transformação ela aconteça quando encontramos coragem para ouvir aquilo que existe dentro de nós. E, Adri, você pode trocar os slides? Você acredita que eu esqueci de ir trocando os slides? Percebeu? Eu fui falando. Ai, gente, essas primeiras experiências, né? Ai, eu acho fantástico. Eu acho que eu já, eu acho que eu tô na próxima. Passa mais um pouquinho para mim, querida. Então, é bem essa imagem, né? E essas imagens, elas me tocam porque elas são bem expressivas, né? Ainda mais para quem trabalha assim na educação, essa cena é clássica. Sempre existe essa cena assim. É uma cena assim que, olha, e muitas vezes é uma cena que, que até nós, como professores, enfim, não sei, tem professores aí que já sentiram assim, a gente fica num lugar que é bem desafiador, né? E aí, o que que acontece? Quando a gente perde essa conexão do contato de nos ouvir, de nos olhar, a gente vai cada um esperando ser ouvido pelo outro. E nesse lugar ver que está todo mundo, acho que eles não estão muito se entendendo, não. Fica mais difícil a compreensão, né? E quando a gente. Agora eu vou também trazer um pouquinho, né, assim, da escola. Quando a gente fala sobre escola, muitas vezes o que as pessoas, né, assim, pensam, não sei para vocês, mas logo já vem. Pensam no conteúdo, na aprendizagem, nos planejamentos, e, né, no ensinar, no que a criança tem que aprender ali, no que eu espero da escola, minhas expectativas. E aí a gente esquece que a escola é feita de pessoas. Essa mesma pessoa que eu estou trazendo para vocês, da criança, que também é um adulto, que também tem seus desafios,
que também está aprendendo a se ver, a se olhar. Às vezes eles são esquecidos, né? E aí, essa escola que é feita de pessoas, essas pessoas, elas também acolhem, elas também orientam, elas cuidam, e todos os dias elas tentam, com certeza, dar o seu melhor, fazer escolhas pensando no desenvolvimento tanto da criança, do adolescente, do jovem, do adulto, são professores que estão em busca, né? E também são profissionais que têm muitos desafios. E aí, Ares, tu podes passar os outros slides, por favor? E essa imagem também ela trouxe assim muitas realidades das escolas, né? Que não é só aqui no Brasil, é no mundo, né? E esses desafios, quando a gente fala de desafios, são muitos desafios, né? Aqui a gente vê imagens, tem, tem diversas formas de salas de aula onde o professor vai lecionar, né? E aí a gente olhando essa imagem aqui, a gente pode perceber. Uma das coisas também que eu queria trazer para vocês muitas escolas têm muitas quantidades de alunos, são muitos dentro de uma sala de aula. Aqui já dá para ver também, né? Também tem escolas que eles estudam de uma forma diferente, às vezes estudam no chão. Eu consegui trazer algumas imagens, até tinha outras, mas foi o que deu para que vocês possam ter um pouquinho mais de visualização, assim, né? E aí, o que que acontece? Esses desafios, que também eles não são só esses desafios de conteúdos, eles também são desafios de locais, de crianças que às vezes vêm para a escola querendo comer, querendo se alimentar. Tem muitas famílias que também têm muitas dificuldades. Tem crianças que carregam histórias bem difíceis e que elas chegam ali e veem a escola como o único lugar seguro para que elas possam estar. Então, a gente vê muitas realidades dessa. Isto é uma realidade, é um fato, né? E isto também mexe muito com os professores, porque mexe também com uma estrutura de trabalho, mexe com o emocional. E aí, o que que acontece? Dentro disso, eles também trazem esses desafios junto com essas realidades. E eles também se cansam, eles também se frustram. E muitas vezes eles chegam ao final do dia carregando muitas responsabilidades. E reconhecer isso, reconhecer que o professor, que a equipe pedagógica ali, que eles são seres humanos, que eles têm muitos desafios, isso não diminui o papel da escola, né? Pelo contrário, isso humaniza quem educa, né? A gente passa a humanizar essas relações, a humanizar esse lugar de troca, de diálogo, de aprendizado. E aí, quando a gente enxerga não apenas a função, né? A gente passa a enxergar o ser humano. E quando a gente só enxerga a função, a gente esquece dessa pessoa que existe por trás. E daqui a pouquinho eu vou trazer um pouquinho para vocês perceberem o quanto tanto um lado dos pais quanto o lado dos professores tem muitas coisas bem parecidas, assim como em todas as relações, né? Aí eu ia fazer até uma pergunta. Quem trabalha na educação, que está aqui na live, né? Qual é o maior desafio que vive hoje? Eu coloquei alguns aqui, mas pode ser que tenham outros, né?
E aí talvez possam aparecer palavras como cansaço, sobrecarga, falta de tempo, cobrança, ansiedade, falta de reconhecimento, que também é algo bem comum. Então, quem for da educação aí, quiser já anotando para se percebendo. E sempre tem os dois lados, né? É, quando nós, de alguma forma, humanizamos esse lugar, nós passamos a reconhecer a importância da educação na vida, para a sociedade, para mim, para o outro, e especialmente para as crianças, e para os jovens, e para os adolescentes. Então, quando a gente humaniza quem educa, a gente fortalece a educação. E aí a gente une, ao invés de separar. E a gente ganha força. Mas a escola não está sozinha. Yara, tu podes passar outro slide, por favor? E do outro lado existem as famílias, né? Que também carregam histórias, medos, dúvidas e os próprios desafios. Às vezes eu fico olhando para essas imagens, fico só pensando. É bem a realidade, né? De um lado, do outro. E do outro lado dessa relação estão as famílias, que desejam proteger, orientar, oferecer o melhor. Só que elas também chegam cansadas. E elas tentam equilibrar, eu adoro quando fala equilibrar os pratinhos, né? Equilibra um pratinho daqui, um pratinho dali, um pratinho daqui. E aí, nesse equilibrar pratinho, elas ficam se perguntando, né? Será que meu filho tá bem? Será que eu tô acertando? Então, quando eu vejo essas duas imagens, eu vejo que não existe lados opostos. Eu vejo que existem seres humanos que estão buscando dar conta da vida, estão buscando fazer o melhor. Eu não sei como está meu tempo aí, Adri, acho que Eu te escrevi ali no chat, Cat, tu tem 10 minutos, tá bom. tá? Nós temos que avançar com os slides e a vivência. Tá. Pode já avançar. Posso Tá, passar? Tá bom. pode. E aí, quando existem lados opostos, o que que acontece? A família espera que a escola resolva e a escola espera que a família dê conta. E aí, o problema começa quando a expectativa substitui o diálogo e quando a cobrança ocupa o lugar da parceria. Aí já dá para ver, né, nesse slide, nessa imagem, que aí ali já complicou a comunicação. Porque enquanto existem os adultos tentando nos explicar as suas dificuldades, existe alguém esperando que eles caminhem junto. E esse alguém que espera que eles caminham juntos, né, não um, brigando com o outro, culpando o outro, julgando o outro, é a criança. E se tu puderes passar, olha lá. Essa imagem também traz bastante. Então, diante
daquele um contra o outro, a comunicação fica cada vez mais difícil. E aí a gente imagina que todos querem e se preocupam com a criança, com o adolescente, com o jovem. E aí onde que está a criança? Onde está o jovem, o adolescente? E aí, Adri, se você quiser passar. E quando a gente traz esses slides dessa comunicação, o que que acontece é que muitas vezes esse conflito não é uma falta de amor, seja dos pais com os filhos, seja do professor com a criança, seja esse diálogo de construção. Ela pode nascer do medo, que é uma das coisas que muito bloqueiam a nossa comunicação. E pode ser o medo de errar, o medo de não conseguir, o medo de não ser suficiente. E esses medos, eles não pertencem apenas às famílias, né? Eles fazem parte da vida de todos nós. Todos os que de dentro da escola, fora. E aí, quando o medo fala mais alto, a escuta perde espaço. A gente responde antes de compreender e defende. Cada um defendendo o seu lado. Mas talvez por trás de muitos conflitos exista apenas uma frase de uma pessoa esperando para ser ouvida, cada um querendo ser compreendido. E isso vai acontecendo, né? E o que é humanamente maravilhoso a gente saber e a gente reconhecer é que todos nós carregamos inseguranças. E quando a gente reconhece isso, a gente deixa de olhar para o outro como alguém contra nós e começamos a enxergar alguém que também está tentando acertar. E aí eu vou convidar vocês para poder a gente fazer uma vivência, poder se perceber nesse lugar, né? Poder sentir um pouco. Estão todos bem? Tudo certo, gente? Vamos seguir só mais um pouquinho agora. Até eu tô respirando também agora. Parece que às vezes a gente vai, né? E foi, nem foi. Ainda tá. Então eu vou. Primeiro, como que tá a música aí para vocês? Tá boa? Tá ouvindo bem? Tá dando para ouvir a música? Não, ainda não. Não? Agora sim. Agora deu? Ai, que maravilha. As musiquinhas também trazem uma conexão boa, né? Então, eu vou, eu vou pedir para que vocês possam, quem quiser, quem se sentir à vontade, possa fazer uma respiração profunda. Quem se sentir à vontade, possa fechar os olhos, para que a gente possa dar um passinho para abrir essa porta da comunicação, do encontro, da cooperação. Que a gente possa respirar profundamente, soltar um pouquinho o ar bem devagarzinho. E agora, cada um entrando
nesse espaço mais interno, de mais presença. A gente possa imaginar que existe uma porta bem à sua frente, e não precisa criar uma imagem perfeita, mas que possa representar uma porta. E ela tem um lugar muito, muito importante dentro de você. Ela ocupa esse lugar importante. E quando vocês sentirem que é o momento, que vocês possam abrir essa porta. E ao abrir ela, que vocês percebam que ali do outro lado tem uma criança. E que vocês possam observar essa criança sem julgamentos, sem pressa. E talvez vocês possam reconhecer esse olhar dessa criança. Se ela estiver sorrindo, vocês possam reconhecer esse sorriso. Reconheçam essa tristeza. Da forma que ela estiver, vocês possam talvez reconhecer. E se aproximar dela, estendendo as mãos. E pode perguntar para ela como que ela está, sem precisar responder, dar o tempo. Que essa criança é você. E agora, você como adulto pode dar esse tempo para ela, sem precisar esperar nada dela. Apenas esteja presente. Talvez venha uma lembrança, uma emoção. Também pode vir só o silêncio. E você permita dizer para ela: eu vejo você. Eu não esqueci de você. Agora pense em alguém com que você viveu alguma dificuldade. Pode ser um filho, um aluno, uma pessoa importante. E imagine, essa pessoa também está diante de você. E assim como existe uma criança dentro de você, também existe uma criança dentro dela. Uma criança que teve medos, viveu desafios e que também
desejou ser compreendido. E que com muita, muita honestidade, muita humildade, você possa se perguntar que porta precisa se abrir entre nós. Não precisa procurar uma resposta perfeita. Que você possa levar a mão no seu coração e dizer em silêncio: hoje eu escolho ouvir com mais presença. Hoje eu escolho olhar com mais compreensão. Hoje eu escolho abrir espaço para o encontro. Você pode fazer no seu tempo, da sua forma, com paciência. Possa ir se movimentando. Cheira o corpo e trazendo consigo esse primeiro passo de abertura. E quando estiver pronto, sentir pronto, pode abrir os olhos. Adri, tu pode botar o slide, por favor? O último, tá, querido? E as crianças voltaram. E eu quero, de coração, agradecer por vocês terem caminhado comigo até aqui. Hoje nós falamos sobre comunicação, mas no fundo, no fundo, no fundo, nós falamos sobre relações, sobre encontros, sobre possibilidade de compreensão, de cooperação e com a intenção de união. E que a gente pode escolher a forma como podemos se relacionar com o outro. E talvez abrir uma porta não seja mudar o outro. Talvez abrir uma porta seja simplesmente estar disposto a enxergar o que existe dos dois lados dela. Sas, me tocou. É isso. Muito obrigada. E, e a gente abre um espaço, né? Obrigada. A gente abre agora um espaço para perguntas ou algo que vocês queiram trazer para a Cat. Eu quero trazer para a Cat que me tocou muito a forma dela se comunicar,
uma comunicação suave, tranquila, e, e foi muito bom te ouvir desse lugar, Cat, e de poder sentir a tua professora, a tua menina e a tua mãe de família também, juntas na mesma pessoa. Gratidão, Cat, por hoje. Obrigada, querido. Cira, Boa noite. Eu quero parabenizar a Cat. Achei que foi muito tocante a, a live dela, a palestra dela. Eu sou professora aposentada e eu acho que é muito importante essa abordagem para todos os professores. É de um valor imenso que quem trabalha na educação possa ter essa percepção, porque a escola é um local de conflito constante. Não só, claro, né, na escola, mas me toca muito, assim, que novas professoras possam trazer isso e possam levar para o ambiente escolar. Parabéns. Obrigada. Sueli, Cat, querida, foi lindo ver você se mostrar, se expor, trazer teus conhecimentos, a tua experiência, a tua doçura. Só tenho a te agradecer pela linda reflexão que nos ofereceu nesta noite. Muito obrigada. Obrigada, querida. Cat, tu enxerga as mensagens? Tem vários Não elogios. enxergando. Vou ler para ti, tá? Tá. Da Sueli, maravilhosa, Cat, parabéns. Da Franciele, que lindo, Cat, emocionante, tocou fundo aqui. Da Dina Raquel, muito linda, gratidão. Da Clorinda, Cat, gratidão, uma delícia tua apresentação, foi possível sentir o teu amor. Da Isabel, muito bom, muito obrigada. Do Luiz, muito obrigada. Muito Parabéns, obrigada. Cat. Obrigada. Eu vou botar um coraçãozinho aqui. Querida. Muito. Eu vou compartilhar com vocês, quem quiser seguir em outros formatos com a Cat, eu vou passar aqui para vocês. A Cat realiza atendimentos individuais com essa enorme experiência nessa interface escola, família, aluno. Então, para todos aqueles que desejarem ter um cuidado individualizado, vocês podem fazer contato, tem o QR Code dela aqui, tá? E a Cat também realiza um grupo de PEFOR, que é um grupo de autoconhecimento, junto com a colega Franciele, e esse grupo é online. Então, aqui vocês têm duas oportunidades de seguir desenvolvendo essa fala, essa temática, né? Outras demandas que vocês tenham para o seu autoconhecimento. Tu queres dizer alguma coisa, Cat, desse trabalho? Eu quero, eu quero dizer que esse trabalho com portas, né? Ele veio do meu trabalho de conclusão na fase do Helper, né? E ele seguiu toda essa construção comigo e é um lugar de muita entrega, muito amor, muita verdade e, e também sempre procurando trazer cada vez mais esse meu lado amoroso e poder realmente estar contribuindo, estar caminhando, estar aprendendo junto com as pessoas que assim quiserem seguir junto comigo. E também a parceria com a Fran, uma parceria muito maravilhosa, assim, muito conectada. Estou gostando muito, aprendendo muito. O que me fascina, como eu disse para vocês, eu sou uma eterna aprendiz, cada vez mais vou aprendendo.
E eu quero agradecer a todos, né, pelas mensagens, pela presença e, e dizer que é muito bom, foi muito bom essa experiência, uma, uma experiência com experimentando a confiança. Eu estou adorando. Então, eu adorei. Muito obrigada. Muito obrigada, muito obrigada. Também quero agradecer a, a equipe, né, do Tempo de Ser. É um lugar, nossa, né, até me falta palavras assim. Fico bem emocionada porque realmente foi uma construção muito verdadeira, muito interna para poder chegar nesse dia. E eu recebi muito apoio de vocês. Eu sou muito, muito grata. Muito obrigada a todos. Abrindo muitas portas, né, Cat? Nossa, muitas. Arrasou. Amada. Obrigada. Eu vou passar a palavra para o Rafa, então. Deixa eu trocar aqui o nosso slide. Eu também quero falar para a Cat que me tocou muito, Cat. Foi super profunda a tua condução, assim. Fiquei bastante tocado. Parabéns, viu? E nesse momento eu trago o lembrete de que quem deseja mais informações sobre o Patchwork, principalmente aqui do Patchwork Sul, a gente tem nossas mídias no Instagram, que é @patchworksul, tem informações lá. E tem duas áreas bem legais que são dos profissionais do Patchwork. Tem uma parte que é de grupos e uma parte dos profissionais que fazem atendimentos individuais. Então, quem tem interesse, curiosidade, pode navegar por lá, dentro do Instagram, vai encontrar essas informações. Sobre Patchwork, a gente tem o site patchworksul.org.br, com várias informações lá. Também temos o canal no YouTube, com vídeos sobre Patchwork, e inclusive vídeos das outras edições do Tempo de Ser já estão lá, e essa logo também estará. E a gente lembra também que tem Patchwork no Brasil todo, não só aqui na nossa regional, do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, tem várias, são 10 regionais do Brasil, que envolvem vários estados, tem Patchwork praticamente em todos os estados do Brasil. Então também dá para localizar os sites, Instagram, e informações de grupos locais, helpers locais, buscando no Google, na internet, por Patchwork no estado que você está. E também tem o site do patchworkbrasil.com.br, que também traz informações. A gente convida interessados a acessarem essas mídias. Sobre o tempo de ser, para não perder as próximas edições, todo mundo pode ficar ligado no grupo de agenda, um grupo no WhatsApp, onde a gente sempre avisa as próximas edições, envia os links de inscrição, envia depois os links para acessar essa sala aqui no Zoom. Então, é uma forma bem fácil de se manter conectado com a gente. E a próxima edição do Tempo de Ser, que vai ser em 13 de agosto, já tem tema, já tem participantes, será com a Josi e a Jacira, com o tema A Coragem de Ser Quem Somos. Então, aguardem para o próximo mês, já tem a programação. E eu acho que elas estão aqui na plateia. Então, Gurias, marquem as sim, mãozinhas para gente poder Estão, honrar elas, vocês. elas estão sim. Aí, maravilhosos. Ok. Obrigada, gente. e por hoje é isso, né, Adri? É Encerramos isso. por aqui. Muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Obrigado novamente, Cat, e parabéns. E a gente aguarda todo mundo no próximo Tempo de Ser. Isso. Obrigada. E Boa noite. Obrigada. Boa Obrigado, noite, boa gente. noite. Boa noite. Boa noite, parabéns. Obrigada. Obrigada, Sol.